A paz do Senhor Jesus, irmãos. Gostaria de trazer uma palavra que encontra-se em Jonas capítulo 3, verso 4 em diante, que diz assim: Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Aleluias. Glória a Deus. Bom, essa palavra aqui ela nos relata o momento em que Jonas finalmente, adentrou a Nínive para proclamar ali o juízo de Deus sobre aquela nação, sobre aquela cidade. E nós vemos aqui que quando ele entra ali, proferindo aquelas palavras, aquele juízo de Deus, as pessoas que escutam creem que era Deus falando através dele e imediatamente elas se arrependem do pecado delas. Só que essa palavra ela nos ensina aqui o quê? Que aquelas pessoas elas não dizem só Senhor, nos perdoe pelo nosso pecado, nós nos arrependemos. Não, elas correm ter atitudes que demonstrem a Deus, que evidenciem o arrependimento delas. Elas tomam uma atitude ali de humilhação diante do Senhor para que fique claro diante de Deus que eles se arrependeram, que eles precisam do favor de Deus, da misericórdia dele, e que não vão mais praticar aquelas coisas. E o interessante é que diz ali, eles creram em Deus, algo que hoje em dia, quando chega uma palavra de juízo de Deus sobre a vida de alguém, muitas vezes a pessoa não crê. Por quê? Porque se apega somente ao fato de que Deus é amor, de que Deus é misericordioso, e esquece que Deus também é um Deus de juízo. Então não recebe muitas vezes aquela palavra de exortação, aquela palavra de juízo. E muitas vezes o Deus, ele libera sobre as nossas vidas palavras de juízo, Palavras não vou dizer de mal contra nós, palavras de juízo contra nós, para que nós venhamos a ter uma mudança verdadeira e rápida diante dele. Às vezes existem pessoas que Deus às vezes mostra através de sonhos, de visões, ou às vezes até mesmo usa algum profeta para falar de algo ruim que aconteceria com aquela pessoa, mas a pessoa não entende ali que é Deus falando com ela para que rapidamente ela se arrependa. Por quê? Porque às vezes existem práticas na nossa vida em que a gente pode até se arrepender, mas não vai se arrepender com facilidade, não vai se arrepender de forma rápida. E às vezes quando Deus ele nos mostra algo ruim que vai acontecer conosco, é a forma que ele tem de nos despertar, de nos dizer acorda para a vida, olha para onde você está caminhando, olha aonde você vai chegar dessa maneira. Então o intuito do Senhor é nos despertar para que a gente corra demonstrar a Ele que não pelo medo, mas para que a gente para que aquilo assim faça a gente cair na real, de que aquilo tá trazendo sobre nós um grande juízo, para que a gente demonstre diante de Deus o nosso arrependimento. E quando às vezes as pessoas têm uma grande dificuldade de se humilhar diante de Deus, têm uma grande dificuldade de ter práticas que demonstrem a Deus o arrependimento. Só que quando nós pecamos contra pessoas, quando nós magoamos alguém, quando falhamos, quando ferimos alguém de alguma forma e aquela pessoa se sente magoada conosco, entristecida, existe todo um processo para que a gente a conquiste novamente. Existe todo um processo para que a pessoa realmente creia em nós novamente, para que a pessoa queira estar perto de nós novamente, para que ela volte a gostar, para que ela volte a confiar, talvez a amar. Então, por que para Deus nós não temos a mesma dedicação? Às vezes a gente se empenha tanto em conquistar o coração do homem, mas não se empenha em mover o coração de Deus. Eu não estou dizendo aqui que Deus fica magoado conosco, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que a nossa dedicação a Deus deve ser maior do que a todas as coisas. E que muitas vezes a gente se dedica ao homem mais do que a Deus, A palavra do Senhor diz assim, em Mateus
capítulo 3, versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então aqui fica claro que não basta apenas a gente se dizer arrependido, mas a gente tem que ter atitudes, mudanças que realmente comprovem isso diante de Deus. E para que o Senhor veja que realmente a gente está disposto a viver uma vida agradável a Ele. Muitas vezes pessoas assim, por exemplo, que eu posso citar um pecado de fornicação, de masturbação aqui. As pessoas pedem perdão a Deus, Senhor, me perdoa, eu tô arrependido de ter cometido esse pecado, tô arrependido de levar essa vida, mas a pessoa não produz o fruto digno de arrependimento. A pessoa não produz o fruto que comprova aquilo. Ela pede perdão a Deus, mas ela não faz nada para mudar. Ela continua naquela prática, ela continua não resistindo àquilo. E o que você tem que fazer? Abandonar e mostrar a Deus que verdadeiramente você se arrependeu. E outra forma aqui de gente demonstrar o nosso arrependimento diante de Deus é se humilhando mesmo diante dele. Como aqui essas pessoas, elas se vestiram de pano de saco e se sentaram sobre cinzas. Por quê? Porque isso era a demonstração de humilhação. E hoje em dia as pessoas, né, nós temos grande dificuldade de nos humilhar diante do Senhor. Às vezes acontecem situações em que pessoas vêm pedir conselho sobre determinadas situações e a gente fala, irmão, você precisa se humilhar diante de Deus, você precisa se chegar ao trono dele se humilhando. E parece que aquilo ofende a pessoa, eu me humilhar porque não entende que nós diante de Deus somos nada e que a gente precisa chamar a atenção dele para que ele se atente para nós. Não que Deus não seja soberano, que Deus não esteja nos olhando, que ele não seja onisciente, onipresente, mas que nós precisamos demonstrar o nosso esforço diante dele. Como citei, muitas vezes nós fazemos por pessoas, mas não fazemos por Deus. O nosso coração se endurece para fazer por Deus. E aqui a gente vê que quando essas pessoas elas se arrependem do pecado delas e elas produzem aqui um fruto digno de arrependimento, né? Elas mostram ali diante de Deus que eles realmente estavam arrependidos. Deus vê aquilo, vê que eles se converteram daquele pecado e se arrepende daquele juízo e não faz aquilo que diz que faria com eles. Ou seja, quando nós produzimos, né, frutos de arrependimento, o Senhor ele nos poupa de muita coisa. O coração dele é movido de tal maneira, através do nosso arrependimento, através das nossas atitudes de transformação, do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa humilhação diante dele, que ele nos poupa daquele mal que viria sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Então eu deixo essa palavra nesse dia para que nós venhamos a assentar isso cada dia mais no nosso coração. É algo simples, irmão, é uma palavra bem simples, mas muitas vezes nós encontramos dificuldades em assentar isso no nosso coração, que não basta só a gente se dizer arrependido, mas o que realmente é necessário é a gente ter atitudes que comprovem isso. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz.